Dia, gente. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade de ontem e ela fala sobre a interpretação de texto, onde o tema é a política está morta. E aí essa correção ela está na página, essa atividade está na página 319. Então vamos lá, vou ler primeiro o texto. A organização de um Estado está atrelada à sua estrutura política. No entanto, ao observar o mundo de hoje, é claro o movimento de despolitização em detrimento da lógica do consumo e do mercado financeiro. Tal processo é negativo para a sociedade, uma vez que a maneira mais eficaz de promover mudanças efetivas é o engajamento político por parte dos habitantes de um país. Então, você viu aí que ele já está argumentando, e no primeiro período vocês viram que ele fez uma afirmação, não é? Que a organização de um Estado está atrelada à sua estrutura política. Vocês sabem, o Brasil depende da política, depende dos políticos, de cada um, do jeito como eles veem o mundo. Nos Estados Unidos agora vocês viram uma eleição muito comentada, e a gente está vendo que essa questão de se falar de política está retornando. Esse texto foi escrito há algum tempo atrás, hoje é diferente. Gilles Libovetkis, no seu texto, no texto Narciso sob Medida, de seu livro A Era do Vazio, discute as causas desse processo de despolitização. De acordo com o filósofo, um conjunto de acontecimentos históricos como a Guerra do Vietnã, o terrorismo, a disputa nuclear e crises econômicas teriam levado a uma descrença nas figuras políticas. Dessa forma, o desejo de alcançar um mundo melhor de maneira coletiva, tão presente na década de 1960, é deixado para trás e as pessoas mergulham em um processo de individualização narcisista. O eu é colocado em primeiro plano e a política é deixada de lado, levando à alienação. Você viu que aí é a questão do narcisismo. Vocês sabem a mitologia grega que tinha uma pessoa que se achava muito belo, olhou muito para uma imagem que tinha num lago, se apaixonou por ele mesmo e terminou morrendo porque não saía mais dali. Então, sempre quando a pessoa se valoriza demais, se acha bonita, acha sempre que a beleza é a mais importante, a gente chama a pessoa de narcisista. Então, vem dessa mitologia grega. A partir das ideias de Gilles, conclui-se. Aí faltou uma vírgula, né? Você está vendo que aí tem uma falha, faltou uma vírgula. A partir das ideias de Gilles, tem uma vírgula, conclui-se que a situação de indiferença das pessoas quando se trata de política não é um fato recente. Além disso, essa atitude é extremamente prejudicial. Aí também faltou uma vírgula, não é? Pois, uma vez alheio o indivíduo, nem sequer reflete sobre a possibilidade do voto. Consequentemente, elege representantes corruptos que o deixam mais insatisfeito e frustrado com o universo da política, como em um ciclo vicioso. A má atuação dos representantes tornam-se, aí também faltou, né? Torna-se argumento para não se envolver em temas políticos. Eu disse que faltou, mas não faltou não. A má atuação dos representantes aí é como se fosse um substantivo, um sujeito da oração. No entanto, não é correto afirmar que a participação política foi superada. No ano de 2011, uma série de revoltas eclodiram ao redor do planeta, incitadas por um comerciante que ateou fogo no próprio corpo como forma de protesto
com suas condições de vida na Tunísia. Os movimentos se disseminaram e levaram à queda de governos autocráticos, tanto no Egito quanto na Líbia. Dessa forma, apesar do distanciamento da sociedade em relação à política, sua importância continua sendo inegável e fundamental para o funcionamento de um país, como já era evidente na Grécia Antiga. Não se pode afirmar que a participação política foi superada, pois ela a responsável para promover mudanças efetivas nas estruturas sociais, como ocorreu no ano de 2011 no mundo árabe. É necessário resgatar a tradição política que foi se perdendo a partir do final da década de 1960, pois ela faz parte da história da humanidade e ecoa até hoje. Esse pois aí também tinha que ter uma vírgula antes dele. As questões eram só duas e começava a partir da quarta questão. Então, eu coloquei 4 para vocês não se confundirem. Analise a articulação temática construída na redação. Letra A. Identifique a estrutura composicional do texto. Tese, tipo de argumentos e conclusão. Então, aí nós temos a tese, que é a primeira mais eficaz de promover mudanças efetivas, é o engajamento político por parte dos habitantes de um país. Isso aí é a tese. É a opinião da autora, do autor. Na argumentação, nós vamos ver alguns tipos de argumentação. Eu coloquei 2 cores aí para que vocês vejam algumas. Aí nós temos argumentação de autoridade, citação indireta. Porque o que quer dizer citação indireta? Quando é aquela citação que você traduz a fala do autor. Você não escreve do jeito que o autor disse. Você escreve do jeito que você interpretou a fala dele. Aí diz Gilles Lispevotskis, no texto Narciso sob medida do seu livro A Era do Vazio, argumento baseado na construção do filósofo citado. Aí nós temos aí, quando ele diz assim, discute-se as causas desse processo de disponibilização de acordo com o filósofo. Um conjunto de acontecimentos históricos com a guerra do Vietnã, o terrorismo. Quer dizer, ele colocou lá a opinião dele, você pode ir lá no 2º parágrafo, você vai ver isso, você vai ver lá quando ele dá uma afirmação, e aí é o comentário do autor. De acordo com o filósofo, um conjunto de acontecimentos históricos, como a guerra do Vietnã, o terrorismo, a disputa nuclear e crises econômicas teriam levado a uma descrença nas figuras políticas. Argumento, por exemplo, as revoltas do árabe em 2011. Então, nós vimos aí 2 tipos de argumento: o argumento de autoridade, que é a fala de um autor, que foi citado aí o livro da pessoa, que o livro chamava-se Narciso sob medida, que essa questão da pessoa se preocupar só com ele mesmo, esquecer do resto do mundo, mas aí a autora colocou, mas depois ela mesma discordou, porque falou lá das lutas que aconteceu no 2011. E a conclusão, a síntese da discussão e avaliação crítica, que é lá no finalzinho do parágrafo. Letra B. Identifique e explique um problema na sequência argumentativa construída. A tese visa defender que a maneira mais eficaz de promover mudanças efetivas é o engajamento político dos habitantes pelos habitantes do país. Aí está meio escrito errado aí.
E letra C, cite expressões e frases que marcam o diálogo do candidato com a coletânea. Algumas marcas são: a organização de um Estado está atrelada à sua estrutura política. E vamos para o quinto. Avalie a redação produzida quanto à expressão e explicite 2 ou 3 mecanismos de coesão sequencial e referencial utilizados. Aí diz assim: o candidato demonstra um conhecimento dos mecanismos coesivos, uma vez, no entanto, tal processo. São esses recursos que ele escreve, que é para dar sequência, não é? Ou para sequencial, para dar sequência uma ideia, e referencial quando se refere a alguma coisa. E a letra B, avalie o uso do vocabulário e adequação à norma padrão, ao uso de convenções ortográficas, regras de concordâncias, regência, flexão e etc. Alguns desvios com o uso da vírgula e da crase. Então, você viu que em alguns momentos, como o caso depois, que se sabe que tem que ter sempre uma vírgula antes, eles esqueceram. Então, são essas falhas que foram encontradas no texto. Na redação analisada, nota-se o diálogo estabelecido entre o candidato e a proposta de produção textual marcada na orientação lógica do texto produzido. Então, é a redação de aluno, que você viu, que era falando o tema aí sobre a questão da política, deu para entender sobre será que a política brasileira ou a política mundial, ela está presente dentro da sociedade. É claro que vocês que são jovens hoje sabem que realmente hoje todo mundo se fala de política, todo mundo se discute política. O próprio candidato, o presidente da República, nunca deixou de ser candidato, ele passa o tempo todo o comportamento é relacionado com política, até a questão de se comportar na sociedade agora com a pandemia tem a ver com a questão política, dependendo de quem torce, de quem lado tá, se usa máscara, se não usa máscara. Isso é uma questão política, se toma vacina, se não toma vacina, se a vacina é comprada em tal país ou no país X. Tudo isso são questões políticas, e a política está muito presente hoje nas redes sociais. Já teve um período em que as pessoas esqueceram um pouco da política. O Brasil esqueceu, talvez pelo fato da ditadura, que era proibido se falar de política, se ter partido, se ter ideia. Então, os jovens, eles ficaram meio apolíticos. Teve um período que eu mesma ficava preocupada, que eu não via assim. Até que ultimamente também está meio parado no Brasil, tem muitas coisas aí irregulares e ninguém está se movimentando, mas também tem a pandemia. Mas mesmo assim, esse ano já teve movimentos de rua, vocês sabem, no início do ano. E agora teve a eleição dos Estados Unidos, que é de outro país, e as pessoas se envolvendo muito. Eu vejo nas redes sociais alguém torcendo para o candidato X ou Y. Então, isso é questão política. Quer dizer, se falasse de política, é isso, é se envolver nos problemas do país. Então, hoje tem esse envolvimento. Esse texto, quando foi escrito, foi em um período diferente. Porque hoje nós não podemos dizer que a política está muito presente na vida da sociedade, principalmente dos brasileiros. Mas eu vi também agora os movimentos lá nos Estados Unidos, que vocês viram, teve um número muito grande de votantes, de eleitores que votaram, que lá não é obrigatório o voto, a pessoa só vota se quiser. Em anos anteriores, quase ninguém ia votar, e esse ano foi um recorde. Os dois candidatos tiveram assim recorde de voto, tanto o derrotado como o que ganhou, o vitorioso. Então, significa dizer que o povo está se envolvendo com política. Eles sabem que é necessário, dentro de uma sociedade, as pessoas estar sempre com a política viva. É necessário isso para a mudança
de uma sociedade ou para a conservação daquilo que é bom e mudasse o que é ruim. Então, isso é importante. Então, vocês viram, esse texto foi interessante, vocês podem fazer essa leitura nesse texto que está no livro de vocês, identificar algumas falhas que teve a autora aí da redação, mas tudo certo. Então, tenham todos um bom dia.